Tá, começamos a gravar, então uma boa noite a todos. Estamos aqui na nossa pré-conferência da CONAI Etapa Municipal 2024, a CONAI que é organizada pelo Fórum Municipal de Educação, com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, e hoje estamos aqui para tratar do eixo 6, que é o financiamento público da educação pública, com controle social e garantia das condições adequadas para a qualidade social da educação, visando a democratização do acesso e a permanência. Quem vai falar desse eixo para nós, explanar um pouquinho, é o nosso colega, professor Diego, que tem um currículo bem satisfatório, digamos assim, é formado em magistério, é nosso professor aqui da rede, também possui formação, vou aceitar aqui, graduação em Letras em Português pela Universidade do Vale dos Sinos, é especialista em Direito Educacional, mestre em Educação pela UFSM, graduado em Licenciatura em Espanhol, com doutorado em Educação na URGS, na linha de Políticas e Gestão de Processos Educacionais, associada à Sociedade Brasileira de Educação Comparada e à Associação Nacional de Pesquisadores e Financiamento da Educação. E é professor da Rede Municipal de Ensino de Farroupilha, membro do Conselho Municipal de Educação, conselheiro do CACS-Fundeb, membro de Estudos e Debates Permanentes de Regime de Colaboração do Conselho do Estadual do Rio Grande do Sul, foi vice-presidente da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, bolsista do Programa Observatório da Educação, da Coordenação e Aperfeiçoamento de Nível Superior, CAPES Brasil, no projeto intitulado Interlocuções entre Políticas Públicas e Ações Pedagógicas, Limites e Possibilidades. Foi professor formador no Programa Nacional de Capacitação de Conselheiros Municipais de Educação, PROConselho, foi um dos criadores e coordenadores da política pública de leitura chamada Projeto Caminhos da Leitura, finalista no Prêmio Leitura em 2007, participa do grupo de pesquisa Conceitos e Abordagens na Análise de Políticas Públicas Educacionais, vinculado ao programa de pós-graduação da URGS, e dos projetos de pesquisa Conselhos Municipais de Educação e Interrelações com a Qualidade da Gestão Educacional nos Sistemas Municipais de Ensino, da ANCentro-RS, e Políticas Públicas Educacionais na Educação Básica e Superior Possíveis, Disrupturas e Emersões, ambos vinculados no programa de pós-graduação da UFSM. Foi redator colaborador do site Politize e atualmente é conselheiro do Conselho Municipal de Educação e Controle Social do Acompanhamento do CACS-Fundeb, no município de Farroupilha, e conselheiro do Conselho Estadual do Rio Grande do Sul, membro do Fórum Municipal de Educação de Farroupilha, e tem experiência em línguas estrangeiras, espanhol, italiano, elaboração, me perdi, planejamento, execução e avaliação de políticas públicas, experiência na área de educação, com ênfase em gestão, planejamento e execução, professor de educação básica, educação à distância e atuação nos conselhos de políticas públicas, gestão da educação pública e projetos de leitura e formação de leitores. Então, Diego, te passo a palavra e começamos a nosso debate, nossa explanação sobre o eixo 6 da CONAI 2024. Muito bem, muito obrigado pela oportunidade. Esse eixo do financiamento em todas as CONAIs, a de 2010, 2014, de todas elas, sempre é o eixo que tem menos gente, e é o eixo que é o mais importante, porque todo mundo fica nos outros eixos cobrando um monte de coisa, mas esquece que vai pagar a conta. Mas, enfim, nesse eixo aqui, o que eu planejei hoje? Eu planejei uma apresentação em 2 etapas. Como é um eixo muito técnico, e lá tem muitas coisas técnicas, ficaria difícil eu falar sobre aquilo sem explicar como essas coisas, sobre como a questão do financiamento funciona no Brasil. E, então, eu dividi em 2 partes. Primeiro, explicar como funciona. Depois, aí, ir para outra parte, que é focar no documento, referência, o que tem. Então, nossa apresentação tem como título o eixo 6, né, que é o financiamento público da educação pública, com controle social e garantia das condições adequadas para a qualidade social da educação, visando a democratização do acesso e da permanência. Pode passar.
O nosso objetivo, então, é revisar os principais conceitos envolvendo o eixo 6 do documento referência da CONAI extraordinária e identificar as principais fontes e mecanismos de financiamento. Então, vejam que eu estou falando de duas coisas, estou falando de fonte e estou falando de mecanismo. Para discutir o financiamento, o diabo mora nos detalhes, então as palavrinhas são bastante importantes, tá? Nós vamos discutir duas coisas e depois olhar o documento referência. Pode passar, por favor. Pode passar. Então, a pergunta: quanto dinheiro o governo tem, quanto se pode gastar e no que se pode gastar? O orçamento público vai sempre responder estas perguntas, seja do governo municipal, estadual, distrital ou federal. O Brasil é um país federativo, ou seja, há vários entes federados, há uma repartição de poder, e é o único país do mundo em que o município é um ente federado, no mesmo nível que a União, que o Estado e que o Distrito Federal. Pode passar. Então, ele vai responder ao montar o orçamento quanto dinheiro ele tem e onde ele vai gastar. Em obra de infraestrutura, na educação, na saúde, na segurança pública, ele vai decidir onde ele vai gastar esse recurso. Basicamente isso. Só que esse dinheiro, ele vem de algum lugar, né? Pode passar, por favor. Que são os tributos. E é importante separar aqui, porque tributo é diferente de imposto. Então, o imposto é um tipo de tributo, mas nem todo tributo é imposto. Então, quais são os tipos de tributos previstos no Código Tributário Nacional Brasileiro? Impostos, taxas e contribuições de melhoria. E não estão aí incluídos ainda empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Por que isso é importante? Porque o que financia a educação, e a gente vai ver depois, educação pública no Brasil, é só a receita de impostos. Fica fora todas as taxas, todas as contribuições, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Entra ali também, que não aparece aqui no Código Tributário Nacional, os royalties de exploração de pré-sal, mas do pré-sal e outros recursos naturais. Vocês percebam que de tudo aquilo que é tributo, é só uma parte que entra para financiar a educação. E é uma parte desta parte que está disponível para financiar a educação. Então é importante entender, porque o documento todo vai falar no eixo 6 de fonte de financiamento, vai falar de impostos, vai falar de taxas e de contribuições. Então é importante entender que de onde vem o recurso, vem dos tributos, não necessariamente dos impostos, né? Os recursos que montam o orçamento. Mas quais são os recursos disponíveis para financiar a educação? Só os impostos. Pode passar, por favor. Então, existe uma norma única que disciplina o orçamento público? Não. Nós temos ali a Lei 4320, que é as normas gerais de direito financeiro para a elaboração dos orçamentos. Nós temos o plano plurianual, a Lei de diretrizes orçamentárias, a Lei orçamentária anual, e temos também a Lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei muito importante, que os prefeitos estão sempre cuidando dela. Então, basicamente, essas leis, essas palavras vão estar mencionadas dentro do documento referência. Pode passar, por favor. Então, o orçamento do Estado, do Distrito Federal, dos municípios e da União é montado assim. Tem um plano plurianual, que ele vale por 4 anos, com metas e estratégias mais amplas. Tem a LDO, que é logo para o ano seguinte, então nesse ano já está tramitando na Câmara de Vereadores a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem, com regras e prioridades, e a LOA, que é a Lei Orçamentária. E aí ela vai olhar, com base no PPA e com base na LDO, onde tem receita e onde vai ser gasta esta receita, ou seja, as despesas. Então, o PPA e a LDO são planos, com metas e estratégias, ou para o macro período, no caso do PPA, ou para o logo período seguinte, no caso da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, ela é o orçamento em si, onde tem dinheiro e onde o gestor vai decidir gastar já no ano seguinte, tá? Então, geralmente, um prefeito, um presidente da República, ele começa o mandato dentro de um PPA que foi aprovado no outro governo. Então, geralmente, o PPA não coincide com o tempo do mandato. Pode passar, por favor. Bom, vamos lá. O que diz o financiamento da educação do Brasil? O texto constitucional de 88, e a LDB vai buscar isso de novo, diz que a educação é um direito social. Na época da Constituição Federal de 88, a matrícula era obrigatória dos 7 aos 14 anos. Depois, com a Emenda Constitucional 59 de 2009, ela virou obrigatória dos 4 aos 17, mas a oferta dessa obrigatoriedade, ela tem que se dar em regime de colaboração e divisão de competências.
Então, o município faz exclusivamente educação infantil, em parceria com o Estado, fundamental. E o Estado faz exclusivamente o médio, em parceria com os municípios, o fundamental. E no que diz respeito ao financiamento, há uma divisão compartilhada de responsabilidade dos entes também. A União vai ter que aplicar pelo menos 18% da sua receita própria de impostos, e os estados, o Distrito Federal e os municípios, pelo menos 25%. E vejam que está escrito no texto constitucional da sua receita de impostos, não da sua receita de tributos. Então, fica fora um monte de coisa. Hein? Então, quando a gente acha que tem um monte de dinheiro para a educação, na verdade, não tem tanto, não. Porque de impostos, taxas, contribuições e uma série de coisas que são os tributos que existem, o que está previsto no texto constitucional para financiar a educação é só os impostos, mais nada. Só os impostos. E é uma parte dos impostos, 18% no caso da União e 25% no caso dos estados e municípios, que serve para financiar despesas com educação. E existe ainda, então ali são as fontes de financiamento, e existe ainda uma alíquota criada em 1964, no governo João Goulart, se não me falha a memória, que é o salário educação, que é uma fonte adicional. Como funciona o salário educação, nós vamos explicar depois. Ele se manteve desde 1964 até 88, e em 88 ele entrou no texto constitucional. Por isso que a gente costuma dizer que, no caso brasileiro, é um caso sui generis no mundo, porque os mecanismos e as fontes de financiamento com educação estão, entre aspas, protegidos no texto constitucional. Então, os gestores são obrigados a cumprir o que está ali. Pode passar, por favor? Assim eu já falei, pode passar. Então, é os 18, né? Isso, aí mesmo. Como funciona? No Brasil, nós temos uma... Como funciona o gasto desse recurso? Nós temos uma política de fundos contábeis, criada no governo Fernando Henrique, pela emenda constitucional 1496, que instituiu o Fundef, que era o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério. Quando o Fundeb terminou em 2006, o governo Lula fez a emenda constitucional 53 de 2006 e criou o Fundeb, que inclui toda a educação básica, educação infantil, ensino fundamental e médio. E em 2008, no governo Bolsonaro, a contrariedade do governo, porque o governo pediu para os deputados da base rejeitarem a emenda constitucional 108, foi aprovado o Fundeb permanente, que antes, vocês viram que tem 3 fundos, né? Um de 96 a 2006 e um de 2006 a 2020. Por quê? Porque os fundos tinham um prazo de validade. Agora, a partir de 2020, se chama Fundeb permanente, porque ele está no texto constitucional e ele vai durar sempre. Então, por isso que ele se chama Fundeb permanente, mas ele tem praticamente as mesmas características dos outros Fundebs. Então, nós temos um fundo contábil, então não é um dinheiro que vem do governo federal para os municípios, é um fundo que fica nos estados. Então, o estado tem um fundo, uma super conta, em que ele coloca parte dos seus recursos e os municípios colocam parte dos seus recursos, e depois esse dinheiro é distribuído entre o estado e os seus municípios, de acordo com o número de matrículas que ele atende. Pode passar, por favor. Então, são 27 fundos estaduais, eles têm uma ação redistributiva de tributos, ele tenta equiparar as capacidades de financiamento da educação básica, intra e interestadual. Usa recursos que são protegidos para a educação, porque está no texto constitucional, e distribui dentro de cada estado, entre estados e municípios. Deixa eu explicar o que é isso aqui, o terceiro item, e o segundo. Ação redistributiva de tributos e equiparação de capacidades de financiamento da educação. Deixa eu explicar para vocês o que é. Nós temos estados que têm uma capacidade de produzir impostos muito grande, como São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul. Mas outros que a sua capacidade de produzir tributos por conta própria, como Piauí, Amazonas, Maranhão, é muito baixa. Então, e isso acontece dentro dos próprios municípios. Farroupilha tem uma capacidade tributária muito alta, porque tem muita empresa, muito desenvolvimento. Mas talvez não é o mesmo que acontece com União da Serra. Talvez não é o mesmo que acontece com Chuí. Talvez não é o mesmo que acontece com General Câmara. São municípios menores. Então, quando se põe tudo dentro de uma conta e depois divide, isso tem uma ação redistributiva de tributos e tenta equiparar as capacidades de financiamento. Tanto o Fundef quanto os Fundebs, eles tinham uma parte que diz o seguinte, que há um valor aluno mínimo ano. Por exemplo,
Valor mínimo ano em 2023 para um aluno dos anos iniciais do ensino fundamental urbano é R$ 4.000 por ano. O Estado que não conseguisse, com os seus recursos próprios, alcançar isso, a União ia lá e complementava. Então, se o Estado do Maranhão conseguisse, com seus recursos próprios, no máximo R$ 3.000 por aluno ano, a União ia lá e complementava com mais 1.000, para ter um valor mínimo aluno ano. Então, a política de fundos contábeis do Brasil, ela serve de exemplo para outros países da América Latina, porque ela faz isso, ela redistribui tributos. Então, um município, um estado muito rico, não fica com muito recurso, e um município, um estado muito pobre, não fica sem recurso. E ele tenta equiparar as capacidades de financiamento intra e interestadual. Então, isso faz com que as crianças, que é o objetivo final, tenham condições de financiamento do seu direito mais equiparáveis, né? Porque senão ficaria uma desigualdade muito grande, né? Usa os recursos que são protegidos, que é aquele dos impostos que eu falei antes. Pode passar, por favor. Então, quais são os impostos? Impostos que formam o Fundeb. Por isso que é importante aqui vocês entenderem que não é o dinheiro que vem, é o dinheiro que fica. Porque, olha, um dos impostos que tem ali, Fundo de Participação dos Municípios. Isso é um recurso dos municípios. Então, não é o dinheiro que vem, é o dinheiro que fica. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços, o ICMS. O ICMS, ele é estadual e municipal. Então, é um imposto que fica, não é um imposto que vem do governo federal. Quando o governo federal fala em desoneração da folha, desoneração de produtos, ou desoneração tributária, ou incentivo tributário, geralmente ele zera impostos. O governo Bolsonaro zerou impostos sobre combustível. Nós tivemos uma perda de arrecadação para a educação, porque foi diminuído o ICMS. Teve uma época que o governo Dilma zerou os impostos da linha branca, ICMS, por exemplo, IOF, IPI exportação, IPI, e isso faz com que se diminua a quantidade de recursos disponíveis para financiar políticas com educação. Outro imposto que forma o Fundeb é o IPI exportação, Imposto sobre Produtos Industrializados, proporcional àquilo que é exportado. O ITC-EMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa Morte e Doação. Então, quando morre um parente e faz as transmissões, né, dos bens, a gente paga um valor ali. Então, esse valor, ele fica para financiar a educação. O IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Então, agora na reforma tributária tem se falado de cobrar IPVA de jatinho, lancha e helicóptero. Então, parte desse IPVA cobrado vai ser para financiar despesas com educação. Então, todo fim de ano, início de ano, quando vocês pagam IPVA, vocês tenham certeza que 25% disso está ficando para pagar despesas com educação. O ITR, né, que é Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, só a cota parte que é dos municípios, então uma parte dele vai para financiar a Fundeb, é uma parte do imposto, né? E aqui nós temos uma inovação, porque o novo Fundeb, ele colocou no texto constitucional o seguinte texto: qual outra fonte de financiamento para financiar a educação? A arrecadação do imposto que a União, ou seja, o governo federal, eventualmente instituir no exercício de sua competência, e as cotas partes dos municípios do Estado e do Distrito Federal. Então, o que é isso? Se no futuro a União vier criar um imposto que é de sua competência, a cota parte dela, 25%, a cota parte que corresponde aos estados e municípios, 25% vai ser para financiar despesas com Fundeb. Então, nós temos fontes de financiamento, que é o salário e educação e esses impostos, e nós temos um mecanismo de financiamento, que é a política de fundos contábeis, que é o Fundeb. Né? Então, são coisas diferentes. Fonte é de onde vem o recurso, e mecanismo é como distribui. É preciso falar desses impostos, é preciso falar de LDO, de LOA, é preciso falar da Lei de Responsabilidade Fiscal, é preciso falar de Fundeb, porque isso vai estar no documento referência, todo ele. Tá? Pode passar, por favor. Como gastar esse recurso? 70% pelo menos com remuneração dos profissionais da educação e 30% pelo menos com despesas com manutenção e desenvolvimento de ensino, o chamado MDE. Pode passar, por favor. Então, o que a LDB no artigo 70 e no 71 vai dizer o que é e o que não é MDE? Por exemplo, a LDB, aqui eu trouxe só o que está na LDB, copiei e colei. O que é MDE? Manutenção, pode ser gasto com MDE,
né? Remuneração e aperfeiçoamento de pessoal docente. Pode. Aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos. Pode ser usado com MDE. Concessão de bolsas de estudos a alunos de escolas públicas e privadas. Pode ser gasto dinheiro como MDE. É aqui que os municípios geralmente compram vagas em escolas privadas de educação infantil. Aquisição de material didático escolar e manutenção de programas de transporte escolar. Pode ser o gasto recurso de MDE. Então, veja que no Brasil nós já temos tudo prontinho na legislação, o que pode e o que não pode. Pode passar, por favor. Deixa eu abrir aqui. Ah, sim. E o que não é MDE, pesquisa, ou seja, a prefeitura não pode contratar uma pesquisa quando não vinculada à instituição de ensino, uma subvenção à instituição pública ou privada de caráter assistencial, desportivo ou cultural, então o município não pode pegar recurso e justificar, mandar para instituições justificar como MDE, formação de quadros especiais da administração pública, sejam militares, civis ou inclusive diplomático, não pode usar recurso de MDE, e lá embaixo diz o seguinte: obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede escolar. Então, se na frente da escola for feito um quebra-mola, ou for feita uma outra coisa que não, que é de obra de infraestrutura, não pode ser considerado como MDE. Está no texto da lei desde 96. Pode passar. E aí tem uma outra fonte de financiamento, que é o salário educação, que eu expliquei para vocês. Ele existe desde 64, ele foi incorporado ao texto constitucional em 1988, e ele é uma fonte adicional de financiamento da educação. Como que é recolhido o salário da educação? As empresas, do total que elas pagam de remuneração, por exemplo, vamos pegar uma empresa, a folha de pagamento daquela empresa X por ano é 2 milhões de reais. 2%, 2,5% dessa gasto com folha de pagamento, eles pagam a título de salário de educação. Quem paga? Empresa, sobre o total da remuneração, paga ou creditada a qualquer título aos seus segurados. Quem recolhe? É a Receita Federal, que recolhe, fiscaliza, arrecada a cobrança do salário de educação. Quem distribui os recursos do salário de educação? É o IFNDE. Ele vai repartir. Ele vai tirar 10% que vai ficar para ele, e os outros 90% ele divide em cotas partes. 1/3 para o governo federal e 2/3 distribuídos para os estados e municípios, de acordo com o número de matrículas. Então, as empresas ajudam a financiar a educação pública no Brasil, pagando a alíquota adicional chamada salário educação. Tá? Geralmente, o FNDE financia seus programas de material didático, biblioteca, computador e outras coisas com recursos do salário educação. Tá bom? Então, para saber que o dinheiro não dá em árvore, né? Pode passar, por favor. Quem fiscaliza todos esses recursos, esses mecanismos? Os conselhos municipais de educação, os tribunais de contas dos estados, o Tribunal de Contas da União, quando é recurso da União que está sendo gasto, o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o CACS, todo município é obrigado a ter, as câmaras de vereadores e a comunidade em geral. Pode passar. Bom, agora nós vamos para o documento referência. Então, eu falei ali brevemente para vocês quais são as principais fontes de recurso, salário, educação e aqueles impostos lá, quais são os principais mecanismos, que um deles é, o principal é a política de fundos contábeis através do Fundeb, e agora nós vamos olhar o documento referência. Eu não peguei todo o documento referência, porque são lá 62, tem uma meta e 62 estratégias, mas eu separei algumas que são importantes. Vamos começar pelo título do eixo. O financiamento, volta, por favor. O financiamento público da educação pública, controle social, garantia das condições adequadas para a qualidade social da educação, visando a democratização do acesso e da permanência. Então, aqui tem muita palavrinha. Primeira, o financiamento é público. Nós não estamos falando de escola privada e de universidade privada aqui. É público. O controle social, quem faz a fiscalização, quem controla o gasto. A garantia das condições adequadas para o acesso e a permanência. Então, esse eixo, ele não vai falar só do dinheiro.
Ele vai falar do financiamento público, do controle social e das garantias e condições para o acesso e permanência. Então, veja que ele vai falar várias outras coisas. Agora pode passar, por favor. Eu peguei uma estratégia solta ali, certo? Só para vocês pegarem a vibe do negócio. Passa mais um, quero ver uma coisa, por favor. Tá, pode voltar. Aumentar o volume de recursos aplicados em educação pública da União. Não estamos falando dos estados e municípios aqui, só da União. Ampliando a vinculação dos 18% que já está na Constituição para no mínimo 25%. Não só considerando a receita advinda de impostos, mas também adicionando de maneira adequada percentuais das taxas e contribuições sociais para aplicação em MDE. Vejam que aqui todos os conceitos que eu citei antes para vocês. Taxas, impostos, contribuições, MDE. Então, uma das propostas do documento de referência é aumentar o volume de recursos da União. Tem 62 estratégias, eu estou pegando só algumas para vocês entenderem a lógica do documento. Então, a lógica é aumentar recursos em fontes de financiamento. Pode passar, por favor. Outro, vedar, na forma da lei, qualquer forma de contingenciamento de recursos na área educacional e garantir a reposição de eventuais perdas resultantes de políticas de renúncia. Todos os governos, quando veem que não conseguem fechar as contas públicas, não conseguem zerar o déficit público, eles começam a contingenciar, ou seja, eles congelam. O governo Bolsonaro congelou vários anos da educação, o governo Lula está congelando de novo. Então, qual é a proposta? Vedar na lei o contingenciamento de recursos na área educacional. Pode contingenciar de qualquer outra coisa, menos da educação. Eu acho isso muito pouco provável que vire um projeto de lei e que passe no Congresso Nacional, ainda mais um Congresso altamente conservador como nós temos hoje. E no caso das renúncias fiscais, que quando o governo dá uma renúncia fiscal a uma empresa, a um setor, por exemplo, setor automobilístico, qual é a proposta? Que o próprio governo, ao dar a renúncia fiscal, por exemplo, de 10 bilhões, se isso significaria 1,8 bilhões de recursos a menos para a educação, o próprio governo, ele garanta a reposição de eventuais perdas. Então, é isso que está se propondo. Então, veja que está se tentando blindar o financiamento. E efetivar uma reforma tributária que seja progressiva, ou seja, proporcionalmente. Quem ganha mais, paga mais. Então, veja que o eixo 6 não fala só de escola, ele fala também de reforma tributária. Pode passar, por favor. Aperfeiçoar e ampliar os mecanismos de acompanhamento e arrecadação da contribuição social do salário de educação. Aqui tem duas coisas. Eu já expliquei para vocês o que é o salário de educação, quem arrecada, quem distribui, quem gasta. Mas está se dizendo que tem que aperfeiçoar e ampliar o acompanhamento da arrecadação da contribuição social. Então, quer dizer, tem que aperfeiçoar e ampliar os mecanismos, já existe, um deles é o CACS-Fundeb, de acompanhamento da arrecadação do salário de educação. Ou seja, quem é que está arrecadando, quem é que está pagando, tem alguém que não está pagando, os 10% que o FNDE pega para ele realmente é 10%, não tem muito controle sobre isso, né? Outro é o CAC. O CAC é um conceito criado no início dos anos 2000, custo aluno qualidade inicial, que hoje a gente financia a educação, se estabelece um mínimo, valor mínimo aluno ano. Mas o CAC muda a lógica. É o custo aluno qualidade inicial. Quanto custa um aluno com qualidade inicial? Ou seja, como se fosse um piso. Custa 10 mil, então nós temos que ter financiamento para 10 mil. Hoje a gente faz o contrário, a gente faz um cálculo, estabelece um valor mínimo por aluno ano, mas não sabe se esse valor mínimo é o suficiente para pagar as despesas de um aluno por ano. Então, se hoje o valor aluno ano mínimo é 5 mil reais, divide isso por 12, vocês vão ver quanto dá por mês, não dá a matrícula de uma escola particular, né? Que é 2, 3 vezes mais. Então, implantar o custo aluno qualidade, já existe parecer do Conselho Nacional de Educação regulamentando o custo aluno, mas nunca foi homologado pelo Ministério e nunca foi implementado. E aqui eles estão propondo implantar no prazo de 1 ano, referenciado no conjunto de parâmetros mínimos estabelecidos na legislação educacional e cujo financiamento será calculado com base nos respectivos insumos indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem já listados nos eixos 1 e 4. Então, veja que eles amarram. Pode passar, por favor? E implementar no prazo de 5 anos o CAC,
utilizando-se os parâmetros a serem estabelecidos nacionalmente. Então, veja que aqui tem uma divergência. No outro é num ano, e agora é em 5, a serem estabelecidos nacionalmente a partir do cálculo dos investimentos em qualificação e remuneração do pessoal docente. O que é importante lembrar aqui? Que volta a questão do CAC. O CAC apareceu em 2010, 2014, no ano passado, está aparecendo de novo. Ou seja, e o CAC no novo Fundeb, ele virou texto constitucional. Só que ninguém diz quanto é. Porque o parecer que o Conselho Nacional de Educação fez sobre o CAC, na época, mais que triplicava o valor aluno mínimo ano. Né? E não tinha recurso para isso. E aqui, o parágrafo 1030 fala em realizar, por meio da União, a complementação de recursos financeiros a todos os estados, o Distrito Federal e os municípios que não conseguirem atingir os valores do CAC e, posteriormente, do CAC, para cada etapa, tipo de instituição educativa, jornada e modalidade. Ou seja, nós estamos criando despesa para o governo federal. Então, a ideia básica do documento é garantir mais fontes de financiamento, criar instituir em lei um novo conceito aí, que é o CAC, e ampliar os gastos da União com despesa de educação e evitar que, quando haja renúncias fiscais ou quando haja contingenciamento, os recursos da educação sejam atingidos. Pode passar. Só para vocês terem noção que o eixo 6 trata de outras etapas, não só a educação básica. Essa estratégia trata de expandir a educação profissional de qualidade, né? Então, fala aqui educação profissional. E lá embaixo diz, de modo a dar suporte aos arranjos produtivos locais e regionais. Não, pera. Eu perdi. É em cima que eu tenho que pegar. Expandir a educação profissional de qualidade em diferentes modalidades e níveis, em instituições públicas, na perspectiva do trabalho como princípio educativo, com financiamento público permanente, que atenda às demandas produtivas locais, sociais, locais, regionais, em consonância com a sustentabilidade socioambiental. Então, veja que também o eixo 6 vai falar de financiamento. Ele menciona ali o PNAE, o Programa de Alimentação Escolar, e o IPCA, que é o vínculo, né, de reajuste anual para o financiamento das despesas com a educação profissional. Então, não trata só da educação básica, ensino fundamental e médio, educação infantil, mas usa que tem uma modalidade da educação básica, que é a educação profissional. Pode passar, por favor. E aqui, olha que interessante, ele propõe criar um fundo de manutenção e desenvolvimento, ou seja, um Fundeb da educação superior pública, porque o Fundeb é só para a educação básica, não entra em educação superior, vinculando recursos tanto dos tributos quanto daqueles vinculados à riqueza natural brasileira, de modo a efetivar a autonomia universitária prevista na Constituição Federal de 88, com definição de parâmetros para a distribuição dos recursos entre as instituições públicas, então não é para a universidade privada nem comunitária, que considerem, em seu conjunto, as diversas atividades desenvolvidas pelas instituições. Então, esse eixo 6 trata da educação básica, educação infantil, ensino fundamental e médio, do financiamento, mas trata também do financiamento de outras modalidades, como a educação profissional, e também de outras etapas da educação, como a educação superior pública. Pode passar, por favor? E é isso. Bati meu recorde, meu Deus. Não estou te ouvindo. Esqueci de ligar o microfone. Não, muito boa a tua explanação, porque é um eixo bem, como tu diz, né? Ele nunca tem muito interesse, né? Mas eu acho que ele deveria ter um foco, né? Ter mais interesse da população, né? Porque justamente fala disso, do dinheiro. E muitas vezes a comunidade não entende de onde sai esse dinheiro. Não. E a importância do CACS Fundeb, né? Porque o CACS Fundeb é um conselho que ele tem vários segmentos da sociedade. E eu sou membro do CACS já desde essa última, acho que 2020, 2021, quando começou. E quando entrei na secretaria, e eu tive que aprender o que era o CACS, mesmo trabalhando com a educação. E são números
né? Números, e esses números, eles têm que ser exclusivos da educação. E eu acho que o CAPES, ele é importante por isso, né? A gente fiscaliza e muitas vezes a gente não entende, a gente, digo no modo geral, né? Quem participa. Então, eu acho importante também, que eu acho que, né, o poder público deveria esclarecer mais, de uma maneira mais didática, mais pedagógica, o que é. O que são esses números, de onde é que vem esse dinheiro? Eu acho que, de repente, eu não li ainda o eixo 6, mas eu acho que seria uma contribuição a ser feita, assim, nesse sentido, de esclarecer, porque às vezes são termos, que leigos não entendem, e a gente só estudando, só indo atrás da informação, que começa a entender o que quer dizer o MDE, o que quer dizer o salário de educação, de onde é que sai, por que, né, os impostos, por que não é bom diminuir o IPVA, por que não é bom, agora que estava, me perdi o raciocínio, mas por último, né, que queriam fazer dar um incentivo fiscal, né, para as empresas de carro, né, isso aconteceu agora há pouco, né, aumenta o mercado, aumenta o consumo, mas é a educação, né, que adoram falar, né, valorizar a educação, enfim, só que isso está muito enraizado ali, e se a população não entende, legal, vai diminuir o preço do carro, mas e aí o investimento na escola, né, e alguns municípios, por exemplo, ainda estão na briga do piso salarial, né? E tem municípios que, mesmo recebendo mais recursos de Fundeb e recursos de FPM, eles não conseguem pagar o piso. Eles não têm condições de pagar o piso. Quando a gente começa a estudar o financiamento, a gente vê que tem muito recurso para a educação, mas é muito mesmo. Mas é pouco. Porque diante do que tem que fazer, é pouco e não dá conta, né? E fora a burocracia toda, né? Que é, né, lá do próprio, dentro do FNDE, né, que os projetos param e se perdem, e é sistema, e, enfim, para ti, né, construir uma escola, agora aqui no município mesmo, né, quantos projetos estão parados aí há anos, alguns conseguiram se desenrolar, mas outros ainda estão esperando, na verdade, isso, se a população entendesse e soubesse cobrar com esses embasamentos, né, eu acho que a roda daria um pouco melhor, assim. Toda vez que tem um projeto de reforma, a maioria dos projetos de reforma tributária protocolados na Câmara dos Deputados, exceto 2, todos eles, fora esse arcabouço fiscal, porque esse não mencionou isso também, fora 13, então, todos eles mencionaram extinguir o salário educação. Mas sem salário educação, não tem transporte escolar, não tem merenda, não tem livro didático, não tem biblioteca, não tem computador, não tem PDDE, não tem uma série de programas, não tem. Porque é o recurso do salário de educação que paga esses programas, né? É verdade. E a questão da redistribuição dos municípios, né? Também isso é um debate que eu já ouvi bastante nos seminários da Undime. Eles citam bastante o município de Triunfo, eu acho, aqui no estado, Isso. Que tem um polo petroquímico e arrecada horrores, mas é um município, não sei, tem 10 mil habitantes, é um município muito pequeno. Super pequeno. Então, é uma coisa meio que fica desigual, né? Ali... Tu imagina se não tivesse o Fundeb, que pega e distribui os recursos, né? Exato. Redistribui. Exatamente. É isso, não sei se o pessoal tem alguma questão, alguma colocação a fazer sobre isso. Diego, eu tenho. Vamos lá. Eu acabei entrando depois, talvez tu até tenha falado, e nessa correria do final do dia posso ter me perdido. Mas sobre o CAC, ele já está em vigor, ele está para acontecer, como é que vai funcionar esse custo? Então, não é o custo aluno qualidade, é o custo, é aquele por rendimento, que me fugiu agora a sigla. O VAR? Que está vinculado ao novo Fundeb. É o VAR. É o VAR. Isso, desculpa, eu falei errado a sigla. Sim, como o que vai acontece? funcionar? O novo Fundeb, o governo federal, no antigo Fundeb, ele complementava os fundos estaduais, como eu expliquei antes. Então, se o valor mínimo aluno ano era R$4.000, o estado do Maranhão, com seus recursos próprios, não conseguia complementar,
não conseguia atingir os R$ 4.000, só conseguia 2, o governo federal ia lá e colocava mais R$ 2.000 por aluno. Então, ele fazia uma complementação. Ao longo da história, tanto do Fundef quanto do antigo Fundeb, só os estados do Norte e Nordeste que recebiam. Sul, Sudeste e Centro-Oeste não recebiam. No novo Fundeb, mas, por exemplo, teve o ano de 2019, se não me falha a memória, foram 150 bilhões, eu acho, no Fundeb, a título de Fundebs, e a União só complementava 10%. No novo Fundeb foi feita uma pressão para aumentar a complementação da União, saindo dos 10%, chegando lá em 23%, 24%. O que a União fez? Não tem problema, se nós temos que gastar mais, nós vamos gastar mais. Nós vamos colocar regra. Então, além da complementação normal, que continua existindo para os estados que não atingem com seus recursos próprios, valor mínimo aluno ano, eles colocaram mais 2 complementações, o VAT e o VAR. O VAR, essa complementação VAR é valor aluno ano resultado. Então, vai ter estados que vão receber VAR, mas os seus municípios não. E vai ter municípios dentro de um estado que vão receber VAR, outros não, e a rede estadual pode ser que não receba. O que é o VAR? O município vai ter que cumprir alguns resultados. Primeiro, por exemplo, criar critérios de mérito e técnicos de desempenho para escolha de gestor. Em boa parte dos municípios do país, a escolha do gestor das escolas é indicação político-partidária, um CC do prefeito. Agora, e alguns é eleição, como aqui. Agora, pode até ser indicação do prefeito, mas vai ter que ter critérios técnicos de mérito e de desempenho para ser, para o município poder ganhar essa complementação. Outra coisa, os alunos vão ter que apresentar um grau nas avaliações em larga escala, de crescimento de avaliação. Esqueci a palavra agora, me perdi o nome. E outra, o município vai ter que comprovar que consegue, que está conseguindo, com as suas políticas públicas, reduzir as desigualdades sociais, de gênero, de raça e coisa e tal. A maioria dos municípios não está conseguindo receber a complementação VAR, porque não está conseguindo comprovar essa última condicionalidade, da redução das desigualdades sociais, de raça, de gênero, etc. Mas, então, o que acontece? Uma parte da maior complementação da União aos estados e municípios, eles colocaram uma regra. Então, já está valendo, sim, já vale, e os municípios estão tudo se adequando para poder receber mais recursos. Então, no caso de Farroupilha, foi mudada a legislação da eleição de diretores para atender o novo Fundeb. Então, na maioria dos critérios, o município de Farroupilha se enquadra. Ok, agora temos que atingir aquele outro. Provar, né, está diminuindo as desigualdades sociais, raciais, de gênero, etc. E esse é o mais difícil, a maioria dos municípios não está conseguindo provar. Então, sim, tá? Fala, Thaís. Thaís? Oi, boa noite. Viu? E como que se daria essa comprovação, Diego? É boa pergunta. Criaram a regra, mas não disseram como fazer. Então, na verdade, a gente precisa de cruzar uma série de dados. E esses dados, muitas vezes, não dependem dos municípios. Por exemplo, tu precisa cruzar dados da PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílios, do IBGE, dados das avaliações de larga escala, como o IDEB, por exemplo, né? As provas de alfabetização e coisa e tal. E tu tem que cruzar esses dados. E, normalmente, essas pesquisas, essas avaliações, esses mecanismos não acontecem no mesmo ano, né? Então, por exemplo, pode ser que a PNAD aconteça esse ano, mas o IDEB só vai acontecer no outro ano. Então, para eu poder provar que ao longo do tempo eu estou diminuindo isso, eu também vou ter que pegar esses mecanismos, esperar todos eles acontecerem, ou criar mecanismos próprios, entendeu? Porque, por exemplo, como que tu mostra que tu diminuiu a desigualdade racial? Não foi que... Claro, eu acho que o governo federal fez bem em criar essa condicionalidade, porque isso obriga os municípios a não só captar recurso e inaugurar a escola, né? Mas ele obriga também o município a olhar a sua rede de um jeito, por exemplo, mais social. Ou, por exemplo, menos político-partidário, no caso da eleição na escolha dos diretores. Quais são outros mecanismos que estão contando lá no VAR? Pelo menos 80% dos alunos
tem que participar dos exames das avaliações em larga escala, né? O município tem que ter os seus referenciais curriculares alinhados à BNCC. Esses dois, fácil de provar, ok? Agora, redução das desigualdades conforme o nível socioeconômico, raça, cor, desempenho e outras especificidades, isso está sendo difícil, porque depende de outros dados que é além do município. Ou o município faz avaliação própria, contrata uma avaliação própria e faz ano a ano a medição e prova, ou é mais difícil. Então, assim, tem muito município ganhando VAR, tá? Mas tem muito município e estado que não vai ganhar. E aí, cada um aí é um salve quem puder. Um dos mecanismos que, um desses seminários que eu participei, que eles falaram, é na questão do questionário socioeconômico, né, das avaliações, né, do SAEB, SAERES, enfim. E o que eles apontaram bastante é do preenchimento desse questionário, que falta, às vezes, uma certa orientação para as crianças, né, para os estudantes fazerem esse preenchimento do questionário, né. Então, é um questionário bem amplo, bem denso, né, e pergunta a faixa salarial dos pais, o que tem dentro de casa, geladeira, televisão, enfim, carros. E, às vezes, as crianças se atrapalham nas respostas, né? Elas não têm ainda, tipo, uma maturidade, uma consciência disso e acabam não respondendo o que realmente, né, faz parte do contexto delas, mas sim o desejo delas. Isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção, porque um dos mecanismos para ter esse quesito, né, é esse questionário. Eu conversava outro dia com o município de Santa Maria, numa escola, o que eles fizeram? Eles prepararam os alunos antes. Um mês antes, eles prepararam os alunos como responder o questionário. Essa parte do questionário. Explicaram o que é cada item, coisa. Claro que eles não responderam para o aluno, né? Porque cada um vai responder. Eles explicaram o que é isso. Eu quero ter uma geladeira, eu quero ter um computador, ou eu tenho em casa? Quantos eu tenho, né? Isso. Então, eles foram explicando. E aí, eles perceberam que houve uma maior segurança dos alunos ao responder a prova. Claro que daí depois tem que vir o resultado, né? Mas talvez os municípios vão começar a fazer isso, esse treinamento. Porque também, eu acho que o governo federal fez certo, entendeu? Eu vou dar mais dinheiro para vocês, mas eu quero uma prova de que vocês vão gastar bem esse dinheiro. Só que agora os municípios têm que correr atrás, né? Exato. Entendeu, Thaís? Sim, obrigado. Mais alguma coisa? E mais alguém? Fale agora o cálice para sempre. Então tá, minha gente, da minha parte é isso. Isso aí, então, pessoal, né? Então, obrigado pelas contribuições, Diego, sempre muito essenciais e esclarecedoras, né? Nada como um professor falando sobre isso, né? Eu acho que faz toda a diferença nosso entendimento do que alguém mais, né, um administrador ou algo assim. Não adianta, a gente tem a manha. A didática. A gente tem a manha. E agradecer a presença de todos, né, nesse eixo, e lembrando que a nossa CONAI presencial é dia 30, né, ali na Escola Cenecista, no CNC, vai começar às 8 da manhã, até às 11h30, e na parte da tarde, da 1h30 às 4h30. Se necessário, a gente vai ao turno da noite, mas acredito que, como a gente já está fazendo as pré-conferências e essa explanação dos temas, na conferência presencial vai ser mais para as contribuições do documento. Então, espero encontrar vocês lá também. E acho que era isso. Então, muito obrigado a todos. Amanhã temos o eixo 4, que daí o Matheus vai falar um pouquinho para nós sobre a gestão democrática. Também o outro eixo importante, que gera bastante debate, bastante discussão, mas, né, a CONAI está aí para isso. É a nossa oportunidade de podermos agregar ao documento, retirar, suprimir, enfim. A CONAI é parte da gestão democrática, né? Exatamente. Então, vamos aproveitar o momento. Já está sendo produtivo toda essa semana, né? Então, amanhã encerramos as pré-conferências com o eixo 4 e dia 30, a conferência final presencial. Então, era isso. Uma boa noite a todos e bom descanso. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.